Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui para falar do sorteio dos playoffs da Champions League, a pré-oitavas, dos clubes que ficaram entre a nona e a 24ª colocação na fase de liga. Quais são os confrontos? Quais são os meus palpites? É isso que tem no vídeo de hoje. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e, claro, ativa o sininho para não perder nada. Vamos ao que interessa? Começando com Brest e PSG, o único confronto dessa fase de playoffs entre clubes do mesmo país, né? Os dois da França. E assim, seja pela forma que terminou a fase de liga, seja pelo investimento ou pelo histórico entre as equipes, não há o que se discutir que o PSG chega como franco favorito, além de decidir em casa. A volta será no Parque des Príncipes. A campanha dos dois times foram idênticas, tá? 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, mas a forma que termina é muito diferente, né? O PSG, depois de vencer o Manchester City em uma partida assim de uma recuperação emocionante, também terminou a fase de liga vencendo o Stuttgart fora de casa por 4-1. O time parece que pegou o espírito do Luiz Henrique, é um time muito para frente, muito ataque, e o Brest, assim, tá nessa fase basicamente por uma consequência, né? Estou aqui olhando para o lado porque estão aqui os jogos da última rodada, mas o Brest está praticamente uma consequência, né, do que fez lá no início da fase de liga, que foi muito bem, mas por óbvio acabou caindo o seu rendimento. Detalhe, PSG e Brest já jogaram 39 jogos na história, né, dos dois clubes. O Brest só venceu o PSG 3 vezes na história, e a última aconteceu em 1985. Então, assim, além de tudo, tem um tabu gigantesco aí pro Brest quebrar, algo que eu não acho que vai acontecer. Beleza? Então aqui, PSG para mim, favorito, decide em casa, tudo certo. Tô de cabelo solto hoje, hein? É porque tava secando, tô na correria aqui e acabei gravando assim. Vamos pro próximo. Mônaco e Benfica. Cara, um confronto bem interessante, tá? Bem interessante. O Mônaco, enfim, fez uma fase, assim como o Brest, mais ou menos, começou muito bem, né? A fase de liga, venceu o Barcelona, venceu o Aston Villa, mas depois acabou caindo o seu rendimento. O Benfica já foi um pouco até o contrário, né? Começou ali, oscilou durante toda a competição, mas conseguiu vencer o Atlético de Madrid, venceu também a Juventus, agora na última rodada, para garantir a sua classificação para os playoffs, e eles também tiveram campanhas idênticas, tá? 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Confronto muito equilibrado, mas já aconteceu nessa fase de liga, tá? Mônaco e Benfica. O Benfica venceu o Mônaco pelo placar de 3-2 e eu acho que, assim, o Benfica decide em casa. Até também pela experiência dos jogadores, acho que pode acabar dando Benfica. Se eu tivesse de dar um palpite, seria no Benfica, que decide em casa, terminou a fase de liga melhor do que o Mônaco, né? O Mônaco perdeu por 3-0 para a Inter na última partida. O Benfica conseguiu uma vitória contra a Juventus. E eu acho um time mais experiente, mais preparado para os grandes momentos. Aqui também fico com o Benfica, mas é um grande jogo muito equilibrado, tá? Nem se compara com Brest e PSG. Seguimos para Bruges e Atalanta. E aí talvez eu falo com alguma tranquilidade, tá? Que é o confronto mais desequilibrado dessa Champions. Eu sei que vocês podem pensar que é Celtic e Bayern de Munique, mas eu acredito que seja Bruges e Atalanta. É uma diferença tremenda. O Bruges conseguiu a classificação assim, meio que na empurrança ali, perdendo para o Manchester City na última rodada. É claro, é um time que evoluiu muito, mas assim, não se compara com a Atalanta, atual campeã da Liga Europa, que, enfim, acabou de empatar com o Barcelona lá no Montjuic, lá na Catalunha. O Gasperini faz um trabalho sensacional, é um dos times que, taticamente falando, é um dos mais incríveis da Europa há alguns anos, e assim, acho que vai passar pelo Bruges com alguma tranquilidade, tá? Até porque a discrepância é óbvia, né? O Bruges foi o último classificado, foi o 24º, a Atalanta foi a nona, quase entrou no G8. Então, assim, decide o jogo em casa também, o jogo de volta. Então, aqui a Atalanta com alguma tranquilidade. Partimos para Sporting e Borussia. Confronto interessante também, tá? Só que mais nivelado por baixo. São dois times que estão em ampla decadência. O Borussia, desde o início da temporada, com o Nuri Sahin, demitiu o técnico, não adiantou muita coisa, apesar de ter vencido o Shakhtar na última rodada por 3-1. Tá lá
11ª posição da Bundesliga. O Borussia meio que, assim, conseguiu se classificar porque pegou times muito fracos nessa fase de liga, a verdade é essa, deu muita sorte com o seu sorteio inicial. Pegou o Sturm Graz, Dinamo Zagreb, Celtic, o próprio Brugge, que eu acabei de falar, goleou alguns desses times, então acabou fazendo saldo, pontos e conseguiu se classificar. Mas decadência. Sporting, a mesma coisa. Venceu ali City no início, é o líder da Liga Portuguesa, mas muito resquício do que fez o Rubem Amorim ainda quando estava lá antes de ir para o Manchester United. Agora são clubes que estão equilibrados, mas na decadência. O Borussia decide em casa, mas eu também não consigo afirmar aqui que seria uma super vantagem, apesar de, claro, ter a muralha amarela, mas o Borussia ultimamente joga muito mal. Os dois têm grandes centroavantes, né? O Guirassy pelo lado do Borussia, o Gyökeres pelo Sporting, pode ser um confronto interessante. Aqui eu tô sem muita opinião, mas eu iria de Sporting, tá? Apesar de decidir fora de casa. City e Real Madrid. Era o que muita gente esperava, né? Não havia perigo, os deuses do futebol não perderiam a chance de deixar mais uma vez City e Real Madrid nessa situação, assim como foi nas últimas 3 temporadas, se não me engano. Por enquanto está 2-1 para o Real, né? Mas, cara, confronto gigantesco, tá? E assim, apesar do Real Madrid decidir em casa, apesar de ser o maior clube do mundo, o senhor Champions, essa coisa toda, eu acho que vai ser bem complicado, tá? São 2 semanas até o jogo e em 2 semanas o Guardiola tem poucas dúvidas que vai deixar esse time mais organizado, vai ter os reforços do Marmoush, do Kuzanov, do Vitor Reis. Eles inscreveram o Rodri, tá? Acho que não chega para os playoffs, mas assim, mais uma motivação. O Real Madrid também tem melhorado bastante, é difícil demais apostar nesse jogo. Eu diria que vai dar City, tá? Por todo o contexto, assim, um chute mesmo, porque os dois clubes eu acho que estão muito equilibrados. O Real Madrid vive uma fase melhor, mas acho que o City já está em uma crescente de novo. Acho que vai ser muito complicado, o melhor e maior jogo dessa fase. Mas, assim, é muito ruim para as duas equipes, né? Quem sair aqui nos playoffs vai ter, assim, uma temporada muito baseada no fracasso. É isso. Celtic e Bayern poderia ser o confronto mais desequilibrado, mas eu já falei aqui de Brugge e Atalanta. O Celtic, cara, conseguiu ali vencer o Aston Villa, venceu também o Borussia Dortmund, mas assim, nada demais, tá? É um time muito aquém dos grandes clubes europeus, joga um campeonato muito abaixo também, o campeonato escocês, mas, assim, parabéns por ter chegado nos playoffs e deu azar pra caramba de ter enfrentado o Bayern de Munique, né? Assim, clube gigantesco, é verdade, oscila bastante também, né? Perdeu pro Feyenoord, perdeu pro Barcelona, perdeu pro Aston Villa, mas assim, é um clube tá um nível muito maior, vai muito bem na Bundesliga, tem muito poder de fogo, e do Celtic eu acredito que passa com alguma tranquilidade, e para terminar, ainda decide lá na Alemanha. Então aqui deve dar Bayern. Vamos para Juventus e PSV, confronto muito equilibrado, tá? Muito, muito, muito equilibrado. Dois times que oscilaram demais. A Juventus do Thiago Motta perdeu para o Benfica, empatou com o Brugge, perdeu para o Stuttgart, aí foi lá e venceu o City. E é o 5º colocado no campeonato italiano. Um time que oscila demais, estava invicto até a semana passada, né, na Itália, quando perdeu para o Napoli no campeonato italiano, o Napoli que é líder da Série A italiana. Mesma coisa PSV, tá? Venceu o Liverpool agora na última rodada, empatou com o PSG, mas acabou tendo um caminho mais fácil também, ganhou do Shakhtar, ganhou do Girona, assim, de goleada, acabou perdendo para o Brest. Dois times que, oscilam demais. A decisão é lá na Alemanha, na casa do PSV. Eu não me surpreenderia se a Juventus cair nessa fase de playoffs. Um time do Thiago Motta que ainda oscila demais, tiveram um confronto direto, a Juventus ganhou por 3-1 na primeira rodada. Por essas e outras eu ainda aposto na Juventus, até pelo poder de fogo, né? Jogadores mais talentosos, mas não seria nenhuma surpresa, para mim pelo menos, se o PSV se classificasse aqui. E por último, mas não menos importante, Feyenoord e Milan. Cara, o Feyenoord tomou um sacode do Lille na última rodada, um sonoro 6-1, mas foi lá e tinha vencido o Bayern por 3-0, né, na rodada anterior, empatou com o City, mas perdeu para o Salzburg, ou seja, time que oscila demais também.
pior do que o PSV, falando aqui de holandeses, tá? Só para dar uma base de parâmetro. O Milan, mesma coisa também, tá? Oscila pra caramba. 7º colocado no campeonato italiano, perdeu para o Dinamo Zagreb na última rodada. Se vencesse, poderia ter ido para o G8, não conseguiu nem isso do Dinamo Zagreb. Mas ganhou de Real Madrid, perdeu para o Liverpool, perdeu para o Leverkusen. É verdade que o Milan teve uma fase de liga mais complicada, mas também podia entregar mais. Considerando a chegada do Sérgio Conceição e muito aqui um pouco de Guardiola também, tá? Acho que nessas 2 semanas ele vai conseguir imprimir mais o seu estilo de jogo e por decidir em casa no San Siro, eu acredito no Milan aqui também. O Feyenoord chegou aqui muito na luta e o Milan, se der uma acordada, eu acho que supera com alguma tranquilidade. É isso, meu povo. Sorteio feito, playoffs da Champions, essa nova Champions, cada dia uma surpresa e cada dia uma surpresa boa. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, quem vocês acham que vão passar. Quero saber a opinião também. Valeu, fui, tchau. Sexta-feira, juízo, hein?